Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo para o canal do Alex. Eu sou Alexandre, estou falando com vocês para darmos sequência ao conteúdo que eu abordei no primeiro vídeo, no vídeo anterior. A série, digamos assim, é uma série que fala sobre pensamento, emoções, sensações, sentimentos, tudo dentro de uma coisa só, né? Um único espectro. Brinquei com vocês que eu poderia acrescentar o comportamento e linguagem e até a intuição, por que não? E tornaria o assunto muito mais rico. Mas em função da riqueza desses 4 temas, né, da forma como eu apresentei, eu já acho que é suficiente. Foi bem trabalhoso e bem interessante, porque me gerou uma série de sensações estranhas, de sentimentos estranhos, de emoções e de comportamentos, né? E isso eu tive que trabalhar em mim. Vamos lá. Em relação à emoção, a ideia é só fazer um fechamento. Tipo, no capítulo anterior, no vídeo anterior, o que nós falamos? A emoção é algo visceral, é algo fisiológico, né, interno, a questão das ocorrências que temos no processo de perceber, de uma sensação, de um estímulo externo, né, pode ser alguma coisa que nos ameace, enfim, pode ser uma necessidade nossa, fome, alguma outra coisa, mas acontece uma série de fenômenos internos, né, e aí eu vou ter que dar um nome a isso. Esse ato de nomear, né, já começa com o ato de eu perceber e começar a dar algum tipo de sentido, o meu sentido, que é o sentimento. Então, no caso da emoção, tem nome, né, lógico. Falei com vocês a respeito do trabalho do Paul Ekman, um psicólogo americano, que na década de 70 ele fez uma pesquisa a respeito das expressões faciais e utilizou as expressões faciais, que é algo involuntário, como uma referência para fins de nomear 7 emoções básicas, que são elas: alegria, tristeza, medo, espanto, desprezo, aversão e raiva. Então todos nós, seres humanos, temos essas 7 emoções. Temos também uma condição de neutralidade, não tem emoção nenhuma ali. Talvez se fizer um esforço enorme, pode chegar a uma emoção. Talvez chegue a um sentimento de uma sensação de tédio. Mas por vezes a neutralidade é a neutralidade, tá? E aí a emoção tem como função comunicar algo, né? Uma criança, um bebê, ele comunica através da linguagem. Por vezes as expressões, né, mudam bastante, um choro, um riso, uma expressão de raiva. Então tem uma série de expressões faciais que comunicam. A palavra emoção vem do latim ex movere ou emovere. Então tem a ver com o movimento, pode ser um movimento interno que acontece no nosso corpo e também com o movimento que é gerado a partir do processo das emoções. Eu posso desencadear uma emoção a partir de uma lembrança. Eu posso desencadear uma emoção a partir da própria repetição muscular aqui, da mudança facial. Eu vou rir e de repente eu vou começar a rir da minha cara e você vai rir também. E isso vai gerar, né, uma dinâmica interna similar a quando eu estou realmente alegre. Então a emoção é algo interno. Se a emoção é algo interno, algo que tem uma força própria, algo que por vezes se sobrepõe à razão, várias vezes, e cabe a nós sabermos utilizar isso, né, para o bem ou para o mal, de que maneira, contexto. Lembrem que eu falei da questão no vídeo anterior, quem não viu, viu o anterior, da questão das doenças psicossomáticas. Quando a boca cala, o corpo fala. As emoções são fundamentais para fins da comunicação não verbal. Tem pessoas que olham para o outro e falam: cara, você está diferente, tem alguma coisa acontecendo contigo. Pode ter a ver com algum tipo de emoção que não foi manifestada, não foi falada, mas que está na cara. Então, pois bem, emoção é algo interno, e como é que eu vou fazer para nominar isso? Através dos sentimentos. Sentimentos. Em meu peito eu tenho demais. Quem é jovem há mais tempo vai lembrar de algo, uma referência. Quem não é, talvez não venha lembrar. É a piada interna em relação à música. E vamos lá. Como é que a gente pode trabalhar os sentimentos? O que eu quero apresentar nesse vídeo? Eu vou apresentar para vocês pelo menos 4 exemplos clássicos de como as pessoas não estão muito preocupadas com os próprios sentimentos e muitas vezes com o sentimento dos outros. Apesar de ser algo bacana falar de mindset, você tem que mudar o seu mindset. Falar de inteligência emocional, Daniel Goleman, né, conceituou inteligência emocional. Até quando e até quanto vocês
de fato fazem disso um tema para conversa, um tema para discussão. Cara, eu me senti assim, me senti assado. Então nesse vídeo eu quero contribuir com vocês e compartilhar com vocês a maneira que eu percebo de como as pessoas lidam com as emoções, com os sentimentos, na verdade, desculpa, de como elas lidam com os sentimentos, até onde isso pode ser muito prejudicial para as relações interpessoais, onde mais acontece. Trazer aqui uma vertente de corporativo, né, assim, um olhar, uma fala de corporativo. As pessoas são contratadas pelo currículo e mandadas embora, ou desligadas, ou demitidas pelo comportamento. E muitas vezes nesse comportamento o que se percebe são dificuldades interpessoais que podem acontecer através da linguagem da comunicação, que por sua vez remete, na maioria das vezes, a um sentimento que talvez, muito provavelmente, não foi bem trabalhado. Então, pegando a frase do oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. Tem um vídeo meu que fala do autoconhecimento. Trabalhar os sentimentos é um ato para se autoconhecer. Pois bem, vou compartilhar com vocês algumas experiências minhas, algumas opiniões, alguns devaneios a respeito de sentimentos. Estava dando aula para ensino médio. Não sei se falei isso no primeiro vídeo anterior, ao de emoções. Quando eu perguntei se haviam emoções boas ou ruins, sentimentos bons ou ruins, e boa parte da turma levantou a mão, dizendo de maneira categórica que sim, haviam emoções ruins e boas, positivas e negativas, sentimentos bons e ruins, quando na verdade não existe o sentimento ou emoção boa ou ruim. O que existe é a minha dificuldade em relação a um fato que acontece, que pode ter uma gravidade enorme, de acordo com o fato em si, e a maneira que aquilo me impacta. Né? Uma morte eu posso sentir alívio, porque a pessoa estava sofrendo. E, cara, ufa, que bom que o fulano morreu. Ou tem uma tristeza enorme, porque era uma pessoa muito jovem, cheia de vida, e não merecia morrer. Enfim, uma pessoa muito ainda com uma história por vir. Pois bem, estava dando aula no ensino médio, aconteceu isso me gerou atenção para começar a sair perguntando às pessoas o que achavam disso. Certa vez, na mesma escola, mas uma outra turma, eu estava aplicando uma atividade que tinha a ver com experiências, onde a pessoa teve um bom resultado e como é que ela se sentiu. E experiências, quando a pessoa teve um resultado ruim e como é que ela se sentiu. E aí, se não me engano, nessa turma era o 9º ano, um rapaz comentou bem baixinho que homem não tinha sentimento. Eu achei aquilo interessantíssimo, consegui ouvir e perguntei, como é que é? O que você falou? E aí eu já fiz um tom, que talvez seja um tom até ameaçador, né? Porque o guri, não falei nada, pessoa. Não falei nada, não. Falei, falou sim, cara. Eu ouvi você falando alguma coisa de sentimento que não tem sentimento. E eu tinha ouvido a frase inteira. E aí, na hesitação dele em falar que realmente, né, disse a frase que o homem não tinha sentimento, eu comentei, acho que foi um negócio de homem não ter sentimento, não é isso? E eu comentei com ele que eu atendia todo o imperativo categórico do gênero masculino, né, de ser homem, os atributos físicos, etc. Identidade em relação ao meu corpo, etc. E que homem tinha sentimento, sim. Eu perguntei para ele, quando ele tirava uma boa nota, como é que ele se sentia? E quando ele tirava uma nota ruim, como ele se sentia? E eu achei bacana que o guri se permitiu, né, de maneira respeitosa, sem ser invasivo, né, da minha parte, ele se permitiu pensar sobre. E aí, a fala de capa desse vídeo é, se liga nisso. Se liga nisso. Até onde você, de repente, em relação à sua família, em relação aos seus pais, eu não sei qual a sua idade, quem está vendo o vídeo, em relação à sua história de vida, até onde você já parou para pensar sobre isso, até onde você, de repente, já falou algo similar, que homem não tem sentimento. Eu nasci na década de 70 e eu cresci ouvindo que homem não chora. E eu era um guri com uma facilidade enorme de chorar. Será que não era homem? De novo a questão. Né? O gênero, homem não chora, homem não tem sentimento. Pô, esse guri tem sentimento, ele não é homem. Ou se o garoto chora, que nasceu na década de 70 e ouviu isso, será que não é homem? Então são pequenos exemplos que contribuem para um distanciamento do ato de sentir. É um distanciamento para olhar para si em relação aos seus sentimentos e se sentir à vontade em relação à exposição dos mesmos.
Homem não chora. Que coisa feia ficar chorando. Eu tenho 2 filhos, o mais novo, o mais novo ele tem uma questão com a raiva, uma dificuldade de lidar com a raiva, que fez com que eu comprasse um livro chamado Emocionário. E quem tem filho, né, com dificuldade de trabalhar as emoções, eu comprei Emocionário e depois comprei um outro, que é esse aqui, ó. Quando você se irrita demais. O Emocionário é um livro mais visual, de imagens e pequeno texto. Alguns sentimentos ali, eu mesmo tinha confusão. Eu falava, então isso é isso, aquilo é outra coisa. Entendi. Pois bem, o meu filho tem uma questão com a raiva, por vezes ele viu aquele filme, Caramba, gente, eu falei dele. Não é Zumbilândia? Ah, meu Deus do céu, que tem a raiva, alegria e tristeza. Caraca, deu um branco. Enfim, ele fala assim, papai, a raiva assumiu o controle. E eu falo, filho, mas como é que foi isso? Aí ele fala, começou aqui, surgindo, veio no peito, eu fiquei com raiva, e o guri é forte. Acabou que eu comprei Emocionário para ele, e é um livro que tem exemplo, acho que são 30 emoções diferentes, volto a dizer, mais visual. Então eu vou trabalhando com ele em relação a isso. Mas certa vez minha mãe já disse isso, minha sogra já disse isso. Quando ele vinha com algum tipo de ataque de raiva, literalmente falando, qual era a resposta dela? Muito feio esse negócio. Muito feio isso. Você não pode ter raiva. Aí eu vinha, né, com toda a paciência e respeito em relação à minha sogra, em relação à minha mãe. Olha, Benjamin, né? Um nome fictício. Olha, Benjamin, raiva não é nem feia nem bonita. Raiva é raiva. Papai sente raiva, vovó sente raiva, as duas sentem raiva. Só que elas sabem expressar e eu também sei expressar. Você já viu papai nervoso? Eu trago para ele algum tipo de similaridade no sentido de nós todos temos raiva. A questão, aí eu volto para ele, a questão, meu filho, que a maneira que você está lidando, e eu descrevo a maneira com que ele está lidando, é inadequada para o momento. A questão é que muitas vezes as pessoas não têm tempo para isso. Simplesmente não tem tempo para isso. E aí na pressa, a dificuldade, ou não tem tempo, ou tem uma dificuldade de lidar com isso. Tá? Que é interessante, porque alguns não têm habilidade para isso, não tem dificuldade, ponto. E aí no caso da falta de tempo, se organiza melhor, contando que pode ter um ataque de raiva. E na ausência de conseguir se sentir à vontade, começa a trabalhar em cima disso. Começa a estudar isso. Aqui eu acho legal, peraí. Começa a ver questões ligadas a como você pode se desenvolver para lidar com o sentimento dos outros. Ok? Então já tivemos aqui o exemplo de homem não chora. Já tivemos aqui um exemplo. Isso é clássico. Estão andando na rua. E a pessoa fala assim, e aí, Alexandre, tudo bem? Quando eu estou com tempo, paciência, disposição, eu pergunto assim, cara, que bom que você falou isso. Nossa, nem tô bem, cara. Pô, tô com uns problemas aqui. Aí eu começo a falar. Eu entendo, gente. Eu já me peguei nisso, já falei disso. Por vezes eu perguntei um tudo bem, não que eu quisesse saber se está tudo bem, mas porque era conveniente socialmente falando, era adequado socialmente falando, tentando não ficar com a sombra aqui da luz. Era adequado, conveniente, enfim, era uma questão de retórica ali. Tudo bem, tá tudo bem. Então essa é uma outra maneira clássica, essa é clássica, do quanto as pessoas não querem saber se está tudo bem. Dificilmente as pessoas perguntam, você está feliz? Como é que você está? Tudo bem. Pô, tudo bem mesmo? Por vezes, né, se insistir, a pessoa acaba falando. Então tem o famoso tudo bem, né, como é que você está, que a pessoa não quer saber. Tem essa questão de homem não chora. Tem aquelas pessoas que são super empáticas. E empatia é uma palavra bonita pra caramba. Super bonita. A pessoa fala assim, de repente a pessoa está com dificuldade, pô, posso te ligar, falar de mais questões, posso te encontrar? Eu estou com umas dificuldades aqui, estou com uns problemas. E a pessoa começa a falar, aí a outra parte, que é a parte empática, fala assim, eu sei como é, eu já passei por isso. Tipo, saber como é viver isso, ok, contribui para que a pessoa possa gentilmente falar, eu já passei por isso. E para mim foi assim assado, foi fácil, foi difícil. Como é que está sendo para você? Porque alguns falam assim, eu sei como é que é, eu já passei por isso. Isso é besteira, isso é bobeira. Que isso, amiga? Deixa de ser frouxo. Meu irmão, para de frescura. Pô, vai ficar nessa agora? Vai ficar nesse mimimi?
O que é o mimimi? Mimimi é um jeito debochado, irônico, sarcástico, sei lá, cínico, não sei assim definir exatamente, onde eu posso estar dizendo o seguinte: cara, eu já não aguento mais ouvir você reclamar tanto das suas dificuldades em relação a alguma coisa. Ou então, cara, você está vindo com maneira recorrente com essa queixa. Você, por vezes, se mostra com uma dificuldade em lidar com isso para resolver. Porque mimimi não diz nada. E o mimimi cai no lugar comum. Ah, para de mimimi. Recentemente eu recebi um texto, esses tempos de quarentena, tá difícil, né? A parte psicológica. Recebi um texto onde a pessoa falava que essa geração atual é uma geração que realmente não pode falar nada, porque não tem a menor empatia, e que tudo reclama. E, tipo, vamos trabalhar então a empatia. Né? Um sentimento de empatia, um comportamento de empatia. Se me colocar no lugar dessa outra pessoa, como é que é? Como é que seria isso? Então, tem muito discurso bacana, muita coisa conceitualmente agradável que é falada, né, que é repetida, o mindset, né? Você tem que trocar o seu mindset. A inteligência emocional, a resiliência, outros termos, né, meio que do momento, mas que as pessoas de fato não estão muito interessadas em lidar com isso como algo para falar sobre. Na terapia as pessoas têm vergonha de expressar sentimento. Muitas vezes na terapia, o cliente, seja ela ou homem, quando chora, quando se emociona por algum motivo, mais um exemplo, pede desculpa, chora assim por conta de uma coisa difícil de lidar, desculpa. Caraca, desculpa, bicho. Você está no seu espaço, no seu momento, você não tem que pedir desculpa. Aqui é o lugar para isso. Né? Será que depois de X tempo de atendimento não tem um rapport, né, um clima favorável, onde a pessoa se sinta segura ou seguro para expressar seus sentimentos? Então é muito comum, quando alguém expressa sentimento, por vezes está expressando sentimento errado. Errado não no sentido de certo ou errado, mas no sentido de não é aquele sentimento que está sentindo de verdade. Vamos falar mais sobre isso, ok? Então, tivemos aqui o exemplo. Tá tudo bem? Como é que você tá? Homem não chora. Já passei por isso. Sei como é que é. Isso é besteira. Deixa de ser fresco. Para de mimimi. Quais são os outros? Tem alguns outros aí clássicos, que é muito bom. Ótimo. Esse eu falei com certeza. Eu sinto que é muito comum que as pessoas falem assim: cara, eu sinto que você tá estranho. E estranho é uma palavra fantástica, porque não diz nada. Estranho não diz nada. Então eu sinto que você tá diferente. E aí, o que eu tenho que perguntar? Quanto diferente? Porque eu posso estar emocionalmente mexido, tentar travar isso, mas mascarar um sentimento, só que é difícil, porque o corpo fala. Né? Se for uma coisa muito forte da ordem das emoções, vai aparecer de alguma maneira. As doenças psicossomáticas, é a prova disso. O corpo, o rosto tem uma força enorme em termos de expressão. Eu falei do Paul Ekman. Quem tem Netflix ou então coloca no YouTube, Lie to Me. É uma série muito interessante que é baseada nos estudos do Paul Ekman, né, que fala da questão da comunicação pela expressão facial. Então, voltando, eu sinto que você está chateada. Quando a pessoa fala, o emissor fala, sinto que, ele está dizendo o seguinte: eu percebo, eu vejo que tem algo diferente, mas ele não está sentindo nada, nem ela está sentindo nada. Eu sinto como se as pessoas não me escutassem. Eu não estou sentindo nada. Eu estou percebendo que eu posso não estar sendo claro com as pessoas, ou as pessoas podem estar desinteressadas naquilo que eu estou falando. Mas esse é mais um exemplo clássico da banalização do verbo sentir. Eu sinto que, eu sinto como, eu sinto que você, eu sinto que fulana, eu sinto que Beltrano. Não tem sentimento nenhum. É uma percepção. A pessoa percebe que fulano, a pessoa percebe que ela própria, enfim, a pessoa percebe. Só que é tão comum, é um vício de linguagem, é tão comum falar isso, que quando a pessoa está precisando nominar um sentimento, tem dificuldade. Nessa dinâmica de sentimentos, de nominar sentimentos, é muito comum essa troca de responsabilidades. Outro exemplo clássico. Cara,
O Alexandre me irrita. Qual Alexandre? O Alexandre que tem um vídeo dele. Ele te irrita? Por que ele te irrita? Ah, porque ele fica mexendo no cabelo direto. E aí ele me irrita. A pergunta, ou a frase correta seria: cara, tem um vídeo do Alexandre e ele mexe toda hora no cabelo. E quando ele mexe no cabelo, eu me irrito com isso. E aí, a minha curiosidade: por que eu me irrito quando ele faz isso? Outro exemplo clássico, tá? E aí tem uma coisa do ego, uma coisa meio egocêntrica, meio. Né? Tudo gira em torno de mim. Estava falando para uma turma de jovens empreendedores, uma galera do Nexa, fantástico, um grupo fantástico. Depois pesquisem aí quem é jovem, quer saber mais sobre empreendedorismo. Nexa é o núcleo de ex-alunos da Junior Achievement. E estava dando uma palestra sobre inteligência emocional. E aí uma aluna, ela comentou que na época ela estudava física, enfim, uma aula de física. Não, porque o professor faz só para me irritar. O professor faz algo só para irritá-la. E aí eu falei, olha só, vamos lá, vamos trabalhar aqui uma questão das hipóteses. Não se irrita, tá, com esse movimento do cabelo. Ou se irritar, trabalha isso na terapia. Voltando ao exemplo, vamos trabalhar isso em algumas possibilidades. Será que o professor de física, ele faz o que ele faz normalmente e você se irrita com isso? Quantos alunos tem na turma? 30. Porque não seria um pouco implicante se é demais da parte dele? Talvez seja. Mas não seria implicância demais da parte dele fazer algo só para te irritar? E aí eu falo de uma maneira debochada, assim, né? meio caricata. E ela começou a pensar sobre isso. Então se liga nisso. Até onde você escuta das pessoas, eu sinto que fulana... E aí você acha o máximo falar isso, né? Porque eu sinto que fulano tá meio abalado, tá meio triste. Quando as pessoas estão sentindo algo, elas sentem. Eu não falo, eu sinto que eu estou com medo. Eu tô com medo. Eu sinto que eu estou ficando nervoso. Cara, eu tô nervoso, eu tô ficando nervoso. Eu não preciso dizer que tô sentindo isso. Eu posso dizer em outra situação, em outra circunstância. Cara, eu tô sentindo meu coração palpitando. E aí tem a ver com outras questões que tá mais ligada à emoção, que depois vai ter que ganhar um nome. Mas voltando à questão do sinto que, não tem sentimento nenhum. É uma percepção. Fechando o raciocínio, como é que você se sente após ver esse vídeo? Eu me sinto cansado, me sinto animado, me sinto entediado, me sinto com sono, me sinto mais curioso, me sinto uma série de coisas. Tem algo que eu esqueci, mas se eu esqueci, eu não estou lembrando, e se eu não estou lembrando, não tem como compartilhar. Mas eu vou fechar por aqui a questão dos sentimentos. Certamente tem algo. Eu tenho um roteiro aqui, mas eu não consegui acompanhar, eu tenho essa dificuldade. Fecho com a frase que sentimentos são as emoções de forma consciente. E faço um convite a você para acompanhar o próximo vídeo. Se gostou, dá um like, inscreva-se, compartilha. Se falar bem, fala de mim. Se falar mal, fala pra mim. Mas vamos trocar alguma coisa de informação, tá bom? Espero que vocês tenham se sentido super bem. Já lembrei do que eu esqueci, tem a ver com a expectativa. Expectativa. Avalie as suas expectativas, porque é muito provável que você possa ficar extremamente frustrado pelos outros não corresponderem àquilo que você esperava. E por vezes eu posso falar assim, poxa, eu estou me sentindo frustrado. Por quê? Porque eu fiz um hambúrguer de feijão, achando que a maior galera comeu da família, ninguém comeu, ninguém teve menor interesse, porque não ficou com uma cara muito boa. Mas eu fiz com tanta vontade, eu fiquei frustrado depois disso. Eu fui fazer isso, vim fazer esse vídeo meio bolado, aí tomei uma ducha antes, aí fiz mais calma. Outra coisa em relação ao sentimento, que eu lembrei, esqueci de novo. Faz o seguinte, quando você começar a fazer uma autoavaliação, e a ideia é que esse vídeo contribua para isso, tá? Falei para vocês alguns exemplos aqui, uns 4 ou 5, né? E a ideia é que você comece a se observar em relação aos sentimentos. Então perceber algum tipo de incômodo, algo da ordem da sensação, cara, eu tô com uma sensação estranha, e a sensação por vezes é uma intuição, porque a sensação por si só são os 5 sentidos: audição, olfato, paladar, visão e tato. Mas, de uma maneira geral, tal qual um vício de linguagem, as pessoas falam tô com uma sensação, quando na verdade é intuição, que é mais complexo. Então, se você acha válido, se você acha importante, e me parece que você gosta do assunto, você não estaria vendo esse vídeo, começa a se avaliar em relação às suas sensações, os seus sentimentos.
Como é que você está se sentindo? E aí faz o seguinte, procura pensar qual é a raiz desse sentimento que você pode estar sentindo em determinado momento. Considera as 7 emoções que o Paul Ekman definiu através do trabalho dele. Raiva... Cara, não lembrei do nome do filme. Alguma coisa mente. Ai, não é Megamente. Raiva, medo, nojo, alegria, tristeza, desprezo, espanto, surpresa. Caramba, veio o nome. Então procura pensar os seus sentimentos em relação a essas 7 emoções. Vamos colocar assim, 7 emoções raízes. Os outros sentimentos podem vir em função disso. Tá? Alegria, o alívio pode ser um 0,x% da alegria. A ansiedade pode estar vinculada ao medo, a ansiedade pode estar vinculada à tristeza, talvez, não sei, teria que pensar o contexto. Cara, eu tô querendo ganhar tempo para lembrar o nome do filme. Não é Megamente, lógico que não é Megamente. Putz, esqueci. Mas é um filme clássico, aí é ótimo. É isso, galera. Obrigado por acompanhar. Desculpa se eu me alonguei algum momento aqui. Vamos praticar o sentir, né? Eu percebo que... Eu sinto o quê? Qual sentimento que você está, né, percebendo em você? Homem não chora, sinto o quê? Sinto como, já passei por isso e como é, clássico. E vamos parar de rotular as pessoas. Né? O ser humano tem a capacidade, alguns de nós... Ser humano é ótimo. Alguns de nós têm mais facilidade e mais riqueza de vocabulário para rotular os outros do que para nominar os próprios sentimentos. Você não está só. Continua com a gente.